Para encerrar essa parte teórica aqui dos sistemas, o Ludwig von Bertalanffy, ele criou, há mais de 100 anos atrás, a teoria geral dos sistemas, vem da biologia. Conjunto de elementos interconectados que se organizam de verdade. Eles tendem a se formar, as suas partes organizadas, a se organizarem como um todo. Dois ou mais elementos com um objetivo já formam um sistema. Por exemplo, homem e mulher que se casam, pai e mãe, marido e mulher, companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira, eles já estão formando um sistema. E essa relação entre os dois, essa interação entre os dois, ela tem regras. E essas regras, elas imperam e atuam nas suas escolhas, nas suas decisões, se o casamento vai continuar, se vai acabar. Tudo isso, o sistema, com as suas regras harmonizadas, vai dizer sim. Com as regras desarmonizadas, vai dizer não. Lá na frente, nos slides, eu vou passar quais são essas regras sistêmicas. E aí vem para a nossa atividade policial. E eu trago essa reflexão da nossa Constituição Federal, olhando a visão sistêmica da teoria geral do sistema, que é a interação entre elementos que se auto-organizam e interagem entre si. E a soma das partes é maior do que o todo. Ou seja, se eu tenho 10 elementos no sistema, se eu somar os 10, a soma vai dar mais do que 10, do que o próprio sistema. Por quê? Porque o peso deles, interagindo com os outros, é bem maior. Artigo 144. A teoria geral do sistema no sistema de segurança pública brasileiro. A segurança pública, o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos órgãos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, boa noite, Polícia Militar, e Corpo de Bombeiros Militares, policiais penais, federais, estaduais e distritais. Onde é que está a visão sistêmica e cartesiana aqui? Alguém quer falar? Eu falei agora em conceito de sistema. Mais de um elementos que têm objetivos, com os mesmos objetivos, já são parte do sistema. Alguém quer abrir o microfone e falar? Quer arriscar se isso aqui é sistêmico ou se os órgãos do artigo 144, eles atuam de uma forma sistêmica ou eles atuam de uma forma cartesiana ou linear? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Se fosse sistêmico, a Polícia Federal trocaria informações com a rodoviária, com a ferroviária, com a Polícia Civil, com a militar, com as polícias penais. Muitas dessas polícias trabalhariam juntas. Mas cada um tem uma política organizacional diferente, uma estrutura diferente, um DNA corporativo diferente, políticas salariais e de promoções diferentes e de aposentadorias diferentes. E elas não se juntam por várias razões, que aprenderam assim. E tem uma coisa dentro do sistema, gente, que vocês podem levar para a vida de vocês. Quando você entrou no sistema de segurança da Polícia Civil, você entrou em contato com o que já está lá há muito tempo. O comportamento dos policiais mais antigos e a regra. A regra do jogo na Polícia Civil e o comportamento dos meus colegas mais antigos. Inconscientemente, você começa a reproduzir o comportamento do policial A, do delegado B, do escrivão C. Você tem escolhas a fazer lá dentro. Por quê? Porque o sistema te atrai a um comportamento mais para atividades administrativas, um comportamento mais para atividades operacionais. E o sistema, ele já está pronto, inconscientemente. E o que é no sistema? Anotem, quem quiser pesquisar. Campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Esse cientista inglês, ele pegou uma teoria de 1920 de dois cientistas poloneses, em que diz que há um campo mórfico morfogenético em todo o sistema. Vamos ver o sistema da Polícia Civil. Esse sistema, ele tende a fazer com que as pessoas que entram nele reproduzam o que era feito antes, dos que eram mais velhos. Esse campo, ele traz informações
que vem do passado e vem do presente e influi no presente e no futuro. Campos morfogenéticos Rupert Sheldrake. É por isso que um filho, às vezes, segue a mesma profissão do pai. É por isso que uma ave sai lá da América do Norte, sem GPS, sem mapa, e toma a dianteira, levanta voo para vir para a América do Sul reproduzir, ou por conta do clima, e outros pássaros seguem ele em V, sem nem saber como chegar. Mas eles chegam bem aqui no Pernambuco. Como é que eles chegaram? Rupert Sheldrake fala, campos morfogenéticos guardam as informações de como chegar lá, porque pássaros mais antigos aprenderam a fazer assim e a informação ficou lá. Os pássaros morreram, outros pássaros novos vieram e faziam a mesma coisa. Teoria dos 100 macacos. Os macacos comiam uma fruta numa região costeira e a fruta sempre caía na areia e era com areia. Um dos macacos pegou aquela fruta e começou a lavar com água e começou a saborear aquela fruta. Os outros olharam e começaram a lavar a fruta antes de comer. Outros macacos que estavam em outra ilha, que não tinham acesso a esses macacos, através do campo morfogenético, começaram a lavar as frutas lá e começaram a consumir as frutas do mesmo jeito que a outra tribo fazia. Isso é campo informacional, isso é campo morfogenético. É por isso que muitas pessoas reproduzem que outros reproduzem. O alcoólatra tem fator genético? Tem, é claro que tem. Influencia? Tem poder? Tem e como tem. Mas o sistema também está lá. Às vezes o pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra. E o DNA, ele deixa uma herança genética de transmissão de genes e hoje já deixa uma herança genética comportamental. Um gene, ele reproduz o comportamento de genes dos pais. E essa informação vem através do gene. Quem descobriu isso? A biologia e a física quântica. Então, gente, essa visão aqui não é sistêmica. As polícias não trocam informações. Foi criado agora um centro integrado de comando e controle para ver se a gente consegue organizar as informações entre os órgãos de segurança do Piauí. Mas vai levar um tempinho para um confiar no outro, saber até que ponto vai informar, pela a formação que tiveram, se eles estão dispostos realmente a colaborar, se a escolha foi feita somente com níveis técnicos. Então, a gente vai saber, a tendência é que dê certo, mas demora. Não vamos pensar que daqui a um mês estão trocando informação, estourando aqui boca de fumo, isso e aquilo, juntas, porque não é assim. Demora um tempinho. As mudanças demoram a acontecer nos sistemas. Os sistemas tendem a querer ficar do mesmo jeito. Aqueles membros, eles não querem mudar, eles não querem dar um passo à frente, mas eles dão porque os novos membros chegam e devagarzinho vão colocando as mudanças. Quem dera fosse a visão sistêmica, as polícias integradas, porque nós teríamos uma nova qualidade de vida das famílias e da sociedade, se as polícias fossem integradas. Eu nem falo muita gente fala em juntar a polícia militar e civil, tudo bem, pode juntar, não tenho nada contra, mas eu vejo que não precisa juntar as polícias, é só integrar, gente. Vamos formar o policial federal, o policial militar, o policial civil, o bombeiro, salas de aula em comum e outras salas separadas para outras disciplinas. Ensinar o que eu estou falando aqui para vocês também. O policial se conhecer primeiro, dar uma olhada no que aconteceu na infância dele. Porque eu fui olhar a minha infância. Quando eu fui fazer a formação em constelações, eu fui olhar para dentro de mim. Doeu um bocado, viu, gente? Doeu. Mas valeu a pena que quando eu vou atender outras pessoas, eu consigo atingir a profundidade da alma daquela pessoa, porque eu vivi. Então é importante o autoconhecimento. Bato mais uma vez nessa tecla aqui. E aí, quais são os novos meios de resolução de conflitos que a gente quer trazer para a Polícia Civil? Já propus a Coronel Rubens, está em tratativa.
A ideia é que a Polícia Civil tem um núcleo de justiça restaurativa. E quem trouxe essa ideia para o mundo das Américas? Howard Zerr, sociólogo americano, Kay Brands, estudiosa, educadora também, americana. Eles dizem que as pessoas podem resolver seus conflitos de forma colaborativa. O Howard Zerr trabalha mais na questão do direito penal, justiça retributiva e justiça restaurativa. A Kay Brands fala mais do ciclo de construção de paz. Pessoas em conflito se reúnem para discutir. Lembra aquele exemplo do brinquedo das duas crianças? O pai abre a porta e diz: o que houve? Não, porque o brinquedo é meu e ele quer, não, porque eu quero, eu também mereço. Tá bom, vamos sentar e vamos discutir aqui isso. E aí começam a discutir aquele assunto. Desenvolve o senso cognitivo daquela criança. E aquela criança vai para a escola e não vai achar que brigar é feio. Quando um coleguinha disputar com ele alguma coisa, eles vão saber se resolver de uma forma diferente. O professor vai tratar de uma forma proativa também, de uma forma colaborativa. As diferentes formas de ver o crime, o ato infracional ou os atos danosos levam à formulação de diferentes perguntas. Justiça retributiva e restaurativa. Estou falando aqui de direito penal, tá, gente? Que é a reflexão do Howard Zerr. Justiça retributiva, que é o errou, vai pagar. Bateu, levou. Qual foi a lei, regra que foi violada? É isso que nós fazemos, nós olhamos. Eu faço como advogado, eu fazia quando eu estava nas rondas, nas operações da Polícia Militar, e vocês fazem nas atividades de vocês. E os estudantes vão fazer também. A pessoa chega lá reclamando e já pensa, já vai para o automático qual foi a lei que foi violada. Tem que saber que foi crime, porque se não foi a pessoa, eu já despacho essa pessoa aqui. Na justiça restaurativa, quem foi prejudicado, quem sofreu o dano. Na justiça retributiva, se uma regra foi violada, quem violou? E se ele violou e ficar provado, vamos apurar qual é a punição que ele merece. Então, é verticalizado esse pensamento, é um pensamento linear cartesiano. Por isso que eu falei isso para vocês no começo dessa fala. Pensamento linear. Qual a regra? Quem violou? Vamos apurar qual a punição que ele merece, se é inocente ou se é culpado. Na justiça restaurativa, quem foi prejudicado? Teve dano? Quais são as necessidades? E quem deverá prover? Quem deverá reparar? Enquanto a lógica retributiva está focada na ruptura da norma da lei, a restaurativa está focada na ruptura das relações. O cartesiano olha para a lei que foi violada e quem violou. O retributivo, que é o pensamento sistêmico, ele olha para quais as relações que foram rompidas e quem sofreu o dano. E o que é que vai ser feito para esse dano ser reparado. Aqui eu não estou falando em abolicionistas, que a pessoa não merece reparar, não merece ser castigada, não merece ser punida. Não. E nem estou falando em garantistas, que dizem que a lei tem que ser cumprida, que vem lá do positivismo. Eu estou falando que duas pessoas que estão em conflito no direito penal, elas podem muito bem conversar sobre o que aconteceu. Agora, com um facilitador habilitado emocionalmente e tecnicamente para falar individualmente com um, falar individualmente com o outro, baixar o nível de tensão emocional dessas pessoas e quando elas estiverem preparadas para se olhar, elas possam se olhar numa sala juntos, numa reunião circular. Você confessa que fez isso? Eu fiz. Por quê? Não, porque eu estava precisando de dinheiro. A vítima, eu passei a ter insônia, eu durmo mal de noite, eu passei a tomar remédio controlado, tudo por conta do susto, e agora eu tenho medo de andar na rua. Qual a sua necessidade? Eu quero que ele pague meus remédios, eu quero que ele me peça desculpas de coração. Eu quero que ele vá preso mesmo. Eu acho que ele merece ser preso. Quem vai fazer isso? Quem cometeu? E aí volta a fala para o outro lá. Você assume, assume. E o que você... qual a sua necessidade? Não, era um vício. Não, eu queria chamar a atenção dos meus pais, que nunca ligaram para mim. Ah, eu não sei, porque meus colegas me
Não, porque eu acho que o meu mundo é esse do crime mesmo. Que punição você acha que merece? Ele vai responder. E como você vai reparar isso? Dê uma sugestão. Ah, eu posso, sei lá, um conceito bem simples aqui, eu posso pagar, eu não trabalho, mas eu pago aqui limpando o jardim, eu pago lavando o carro dela. Estou dando exemplo simples, gente. Ou eu peço desculpa de coração, não vou mais fazer isso. A proposta é essa. Como vai ser feito na Polícia Civil? É aí que nós vamos falar daqui a pouco. A justiça tradicional, na parte emocional, ela trabalha com a culpa, a perseguição a quem fez, a imposição, a impor que ele seja levado à investigação e ao tribunal, castigo, se for merecido, verticalidade, ou seja, vem de cima para baixo, na visão cartesiana, e coerção. Eu sou obrigado a ir por lei. Se eu não for, eu terei a condução coercitiva, ou será feita o pedido de prisão temporária, ou prisão preventiva, ou prisão em flagrante, por aí vai. A justiça restaurativa visa responsabilidade, responsabilização. Encontro, depois, na hora certa, vão se encontrar. Consensualmente, não é forçado. Diálogo, reparação do dano, horizontalidade, ou seja, reunião é horizontal, circular, e coesão ao invés de correção. A lente retributiva, que o Roedzé coloca no seu livro, me lembrar aqui o nome do livro, gente, já vem aqui à mente. O crime é definido por uma violação à lei. Na restaurativa, o crime é definido pelo dano à pessoa ou relacionamento. Os danos são abstratos, os danos são concretos. O crime está em categoria distinta dos outros danos, o Estado é a vítima. O crime está reconhecidamente ligado a outros danos e conflitos, e as pessoas e relacionamentos são as vítimas. E por aí vai. Aqui se olha objetivamente para quem fez, teve crime, quem cometeu e qual a punição. E aqui é qual a relação que sofreu dano, o que precisa ser reparado para resolver isso. Isso não leva à impunidade, vamos já chegar lá. Para quem gosta de lei, nós precisamos da lei, porque o servidor público, civil e militar, ele só faz o que está reconhecidamente constado em lei, o que é permitido em lei. Justiça restaurativa vem lá de um conceito da ONU de 2002, um processo que, através do qual todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro. Roadzé diz: reparação dos danos é a necessidade de todos os envolvidos, vítimas, ofensor, comunidade. Processos inclusivos e colaborativos. É essa a proposta da justiça restaurativa, e essa aqui é a argumentação jurídica. Depois a ONU traz outras recomendações em outros encontros das Nações Unidas, que trouxe regras mínimas, para a administração da justiça, da infância e da juventude. Essas mudanças que vêm ocorrendo no ECA, gente, ela vem das reuniões da ONU que o Brasil é signatário. Regras mínimas das Nações Unidas para a proteção do jovem privado de liberdade e princípios básicos para a utilização do programa de justiça restaurativa em matéria criminal. Dessa resolução da ONU, a justiça restaurativa vem tomando espaço aqui no judiciário. O CNJ, recentemente, escolheu 10 tribunais de justiça para incentivar a práticas restaurativas. Criação de núcleos restaurativos no sistema de justiça e judiciário. Aqui no Piauí tem. É o doutor Georges Cobiniano, juiz criminal de Parnaíba, que levanta a bandeira do Núcleo de Justiça Restaurativa aqui no Piauí. Já já ele vai conversar com vocês, para trazer a proposta para a Polícia Civil também. E a Constituição Federal,
ela recepciona a justiça restaurativa no princípio da dignidade da pessoa humana. E aqui, mais diretamente, a Resolução 225 de 2016, ela trata diretamente com a Política Nacional da Justiça Restaurativa em nível de judiciário. E essa resolução aí, tomem nota, ela alcança a Polícia Judiciária, as funções da Polícia Judiciária. Através dessa resolução 225 de 2016, o delegado, o escrivão, o investigador, o agente de polícia poderão, ao atender um boletim de ocorrência, um TCO, uma queixa, crime, eles podem muito bem fazer a filtragem. Isso aqui é para TCO, isso aqui é para levar para o núcleo de justiça restaurativa, isso aqui é para IPM. Então, você abre o TCO, abre. Mas você pode muito bem dizer, encaminho as partes para o núcleo de justiça restaurativa da Polícia Civil, onde policiais civis capacitados vão conversar com as partes daquela forma como eu falei. Então, o embasamento para o delegado decidir está na resolução 225, vou mostrar já já. Polícia Civil, ela trabalha com o artigo 144, no seu parágrafo 4, que os policiais conhecem. Polícia Civil, dirigido por delegado de polícia de carreira, incumbe ressalvar a competência da União as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E aí, o alcance da justiça restaurativa na legislação da Polícia Civil mexe nas funções de polícia judiciária. A lei do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, traz lá medidas restaurativas, cautelares, e nas situações em que o preso está à disposição do CASA, do SEM. É incentivado essas práticas. A lei do juizado especial traz nos seus artigos a composição, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Vocês, delegados, já estão acostumados a atender pedido nesse sentido, através do juiz, através dos advogados, e vocês já conhecem isso. Isso é uma base para a justiça restaurativa. Código de Processo Penal, através de leis propostas pelo então juiz, ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, no pacote anticrime está o artigo 28A, que é a não persecução penal. E aqui vem a resolução 225. Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e da outras providências. E uma das justificativas dessa resolução, gente, ela é bem interessante. Considerando, entre os vários considerandos da resolução, considerando que o direito ao acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Carta Magna, além de vertente formal perante os órgãos judiciários, implica o acesso a soluções efetivas de composição, que está atrapalhando aqui a minha visão, solução efetiva de conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e compreende o uso de meios consensuais. É por isso que eu estou aqui, gente, porque essa resolução, ela traz para o judiciário e para a polícia civil a possibilidade da implantação da polícia judiciária. O delegado de polícia está na sua distrital, com toda a sua equipe de trabalho, abarrotado de TCO, boletim de ocorrência, não consegue apurar porque não tem condições, o volume é muito grande, pessoas insatisfeitas, achando que estão sendo, não são atendidas pelo Estado, e o delegado não sabe como resolver. E ele faz a opção de apurar os crimes que têm maior dano e maior lesão, para dar uma resposta à sociedade. Crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida, lesões corporais. Então, gente, é uma escolha que o delegado e a sua equipe têm que fazer diariamente para poder ele trabalhar. E aqui tem uma possibilidade de implementar os meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a pacificação da disputa. Nem sempre um conflito que chega numa distrital, ele precisa ser tratado como uma
verificação de crime, sem antes primeiro passar para a justiça restaurativa. E aí tem os critérios que depois a gente vai passar para vocês. Qual o tipo de crime? Quais os critérios? Qual a peneira jurídica que eu vou usar? Qual o senso que eu vou usar também para decidir? E aqui, voltando ao artigo 28A, eu quero deixar claro que esse artigo, ele não é justiça restaurativa. A não persecução penal que esse artigo propõe, em casos em que os requisitos são cumpridos, não é justiça restaurativa. O artigo 28A, ele possibilita que o facilitador em justiça restaurativa, diante da determinação administrativa do delegado, ele traga as partes para o diálogo e faça a justiça restaurativa, o círculo, para que essas pessoas se comuniquem, porque não é fácil botar duas pessoas que brigam para falar, mas o facilitador sabe como chegar lá, e aí ele chega a um acordo. Traz o resultado para o delegado homologa, e de acordo com a legislação da Polícia Civil, ele vê se encaminha para a central de inquérito, se ele arquiva, porque eu não conheço esse procedimento. Talvez algo tenha que mudar, talvez a Polícia Civil tenha que sentar com o Poder Judiciário e dizer, olha, nós queremos tratar a justiça restaurativa, mas nós precisamos alinhar a legislação com vocês. O delegado quer ter mais possibilidade de atuar com mais segurança aqui, para não ter problema com o Ministério Público, não ter problema com a polícia, o Poder Judiciário. Isso é talvez, gente, que eu não conheço a legislação de vocês nesse ponto. Que vocês apuram o que é que vocês têm que prestar conta para os outros poderes. É só nesse ponto que estou colocando. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Para reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto a impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, pagar a prestação pecuniária ou algumas outras situações particulares que surgirem. Quem vai fazer a verificação para saber se a não persecução penal pode ser encaminhada para o núcleo de justiça restaurativa? Policial civil habilitado. Por quê? Porque o artigo 28A sozinho, gente, sabe o que é que vai acontecer? O delegado chega para o cliente que roubou e diz, rapaz, confessa logo, porque tu vai ser punido por tantos meses, isso, aquilo. É melhor para ti tu confessar que aí tu acordo não persecução penal, e aí fica tudo peguinho. Isso não é ciclo restaurativo, gente. Porque no coração e na alma dele, ele não se restabeleceu. E ele realmente não está reparando coisa nenhuma. É só com o encontro com o facilitador é que a justiça restaurativa ela entra em ação. Por isso que eu coloquei a observação aqui embaixo, a oportunidade para encaminhar para o núcleo de justiça restaurativa. Vamos ver se tem alguém falando alguma coisa aqui. Marcelo, tem alguém falando alguma coisa para mim aí no chat? Se tiver, por gentileza, me fale, tá? Pode me interromper, viu? Gente, o SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, que os socioeducadores são regidos, aqui no Piauí, a SASC, os agentes que lá trabalham, ele traz no seu artigo 35, a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. Aí vai, descendo. Prioridade às práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atenda à necessidade das vítimas. Está lá positivado. Agora, tem os princípios básicos, os requisitos para justiça restaurativa. A pessoa tem que ser voluntária, tem que ser informal. Não tem aquela formalidade toda, não. A conversa é informal. A oportunidade, o facilitador, ele dá a oportunidade para as pessoas fazerem uma autorreflexão e depois se encontrar com a outra pessoa. Neutralidade. O facilitador é imparcial. Ele não fica, rapaz, aceita. Ele
encaminha a pessoa emocionalmente para, ao invés de olhar para a dor, para, ao invés de olhar para o crime, ele olhar para as soluções. Isso, com as técnicas, ele vai aprender a fazer. Confidencialidade, o que acontece lá, ele não fala. Sigilo, já está dito. Habilidade do facilitador. O policial civil que for ser facilitador, gente, ele precisa ter capacitação técnica, emocional e justiça restaurativa, sim, condição de paz. Ou seja, paciência e não julgamento. Paciência e não julgamento. Eu faço círculo aqui na OAB, gente. Eu fico à frente das práticas restaurativas, do núcleo de justiça restaurativa, aqui na comissão da OAB, e Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa. 7 encontros. Processo de família. Primeiro encontro com a parte A, digo as regras para ela e vejo se ela realmente está disposta a participar. E explico como será a trajetória. Depois, converso com eles e familiares. Depois, uma terceira conversa para alinhar, saber se emocionalmente a família já não olha mais para o crime e olha para a solução. Com esses três encontros aqui, eu consigo identificar isso. Aí eu digo, pronto, esse lado aqui está pronto. Concomitantemente, eu estou conversando com outra parte. Passo as regras para ele, depois chamo eles, os familiares, e vamos colocar as reflexões pertinentes ao caso, e, por fim, vou ver se emocionalmente eles já estão harmonizados. E aí eu marco o encontro com todos. As partes envolvidas, nem sempre nessas partes envolvidas, mas, gente, tem um perpetrador e a vítima, não. Às vezes elas entraram em conflito, mas cada um tem o seu direito. Isso acontece muito em direito de família. Muito, muito em direito de família. Em crime de ameaça, por exemplo, há a possibilidade dos dois restabelecerem o diálogo e se reconectarem e se alinharem novamente, através da justiça restaurativa. E no encontro vão as partes, vão os familiares, e vão também o facilitador, um co-facilitador e representantes da família, da sociedade, se for necessário. Às vezes, a vítima, o lesado, foi o Estado, nos crimes contra o patrimônio, por exemplo, contra o patrimônio público. E aí vai o representante da sociedade lá para participar do ciclo também. Metodologia. Existe ciclo para tudo que você imaginar. Ciclo de paz. Por exemplo, você tem um gabinete de uma delegacia em que os agentes de polícia não se entendem com o delegado ou o delegado e vice-versa. Ou ele não consegue estabelecer uma comunicação assertiva. E aí faz um ciclo de paz para fortalecer o grupo, para aumentar a contribuição, a compreensão, o restabelecimento da harmonia, o apoio, construção de vínculos, resolução de conflitos, reintegração de uma pessoa que saiu e está voltando, e para a celebração do aniversário, celebração da chegada dos novos policiais civis na atividade. Objetivo: autorresponsabilidade a todos, tanto individual como coletivo. Tem também a mediação ofensor-vítima, acontece muito nos crimes penais. Muitas vezes a vítima não quer participar, então não tem como fazer. Só se entrar as constelações familiares, que eu vou falar depois. Conferência de grupo e as constelações familiares aqui, que alcançam a nível anímico a solução, aquela pessoa enxergar a solução para aquela questão. Área de aplicação. Resolução de conflitos, fortalecimento de vínculos nas escolas. Assistência a vulneráveis, à saúde e assistência social. Medidas socioeducativas, empresas, instituições de família. Atividade de polícia. Violência doméstica, crime menor potencial ofensivo. Direito de família, adoção, guarda, partilha, divórcio, alienação parental, onde há a disputa. Varas civis e direito trabalhista. Facilitador informa as regras, já disse isso aqui, para trazer autorresponsabilização, foco nas necessidades ao tempo dos fatos.
E depois, nas necessidades, hoje. Reunião de acordo para atender a necessidade. Quem fez o que ele vai propor para reparar, e se outra pessoa aceita, ou se a pessoa que sofreu o dano faz uma proposta e o outro aceita. Relatório encaminhado à autoridade policial para homologação para um TCO, que ficou esperando esse ciclo, um BO, que estava lá aguardando, ou um IPC. E aí o delegado coloca esse relatório lá, e se for necessário encaminhar à autoridade judiciária, ele manda, mas se ele tiver a competência administrativa para ele arquivar mesmo lá, ele arquiva. Ou se ele achar que pode sugerir que houve crime, também ele pode fazer, não há problema algum. Justiça restaurativa não é para inocentar ninguém, gente. É para restabelecer a comunicação e o diálogo e a solução, o acordo, que muitas vezes levam a não a necessidade de se criminalizar as situações. Tem um pós-ciclo onde o facilitador ele vai acompanhar o cumprimento do que foi acordado. Se não foi acordado, chama de novo as partes, faz uma modulação novamente e informa ao delegado. Ou se não deu certo, ele diz, ó, delegado, não estão cumprindo não. Participantes, já falei, né? Facilitador, autor, receptor, comunidade. Fase do pré-ciclo, já falei, 3 reuniões eu faço. O ciclo e o pós-ciclo, que é o acompanhamento.